E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. No vídeo de hoje nós vamos entender como uma instituição ela é segura ou não, e nada melhor do que consultarmos o Banco Central. É ele que nos fornece essas informações. Eu não posso dizer para você, ó, essa instituição é segura, essa instituição não é. Quem vai dizer isso é a autoridade monetária. E a gente vai ver os principais bancos digitais existentes no país. Muitas pessoas indagaram, o banco tal, o banco X, o banco Y, ele é seguro ou não? A gente vai aqui nesse vídeo responder de acordo com informações e o banco de dados que o próprio Banco Central, a autarquia federal, o Banco dos Bancos, disponibiliza de maneira pública no seu portal. Então, sem demora nenhuma, para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou aqui mostrar as ferramentas que nós vamos utilizar. Então, pessoal, para checarmos qual instituição financeira é segura ou não, a gente está aqui no portal do Banco Central e vamos utilizar também o Banco Data, que utiliza também informações do próprio sistema do Banco Central para ser alimentado, tá bom? Onde é que você percebe se uma instituição é segura ou não? Você tem que primeiro entender como é a tua instituição. A gente está falando aqui principalmente dos bancos digitais. Será que eles são seguros? Você vai começar vendo aqui no portal principal do Banco Central, vai procurar esse link aqui embaixo, encontre uma instituição. Aqui então a gente começa a checar que instituição é essa, né? Qual é o seu nível, né? Aqui dentro do Banco Central. O Banco Central ele classifica as instituições financeiras. O que eu quero dizer com isso? Existem três tipos de instituições, fala-se quatro também, né? Que é S1, S2, S3 e S4. Vamos trabalhar só com até o S3, tá? Os principais bancos do país, Itaú, Bradesco, eles são considerados instituições S1. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, nome da instituição, Bradesco. Eu vou colocar aqui e pedir para procurar e ele vai informar isso que eu estou dizendo. E a gente vai entendendo o que isso significa. Eu vou colocar aqui o Banco Bradesco S.A. Pronto, tá aqui. Banco Bradesco S.A. Você percebe aqui, ele traz as informações, ó. Integra o segmento S1. Então são instituições, né, que elas têm ali um papel importante na economia do país, na estrutura do mercado financeiro, na estrutura do sistema financeiro nacional e que elas não podem quebrar. Por isso que elas são consideradas S1. O governo poderia ajudar, o Banco Central nesse sentido poderia fazer toda o procedimento para ela não quebrar um dia, porque se quebra é algo sistêmico, são instituições sistêmicas, né? Elas vão afetar toda a economia, todo o sistema financeiro como um todo. Então você vai encontrar o S1 em Itaú, em Bradesco, né? Em Caixa Econômica, Banco do Brasil, porque elas são instituições essenciais para o funcionamento pleno do sistema financeiro nacional, tá? Do mercado bancário brasileiro. Então elas dificilmente ou nunca quebrariam, vamos dizer dessa maneira, né? Por causa que elas são do segmento S1. Já bancos digitais, você já começa a entender então como é a classificação lá dentro, tá? Aqui do portal do Banco Central. Então você percebe aqui, ó, vamos colocar aqui o Nubank, vamos ver aqui a classificação do Nubank, ver se ele aparece aqui com que tipo de informação. Nubank é instituição de pagamento, é isso que a gente quer. Aqui ele já mostra, olha só a classificação do Nubank, é um S2, você está entendendo? Então, ali o tipo de regulamentação é um pouco diferente, né? O Banco Central não está tão em cima como está diante de uma instituição S1, grandes bancos, instituições, né? As regras são mais afrouxadas, vamos dizer assim, né? É diferente de grandes bancos que são regras mais rígidas, né? Então o Nubank é uma instituição S2. Então aí você já vê que ele não é banco, ele é uma instituição de pagamento. E depois de a gente entender essas classificações, você precisa compreender se o teu banco ele tem uma certa saúde financeira e você precisa analisar números. E aqui você pode colocar a tua instituição, tá? Do teu interesse. Você digita aqui e já procura o tipo de instituição. Então vamos avaliar, né, de acordo com os dados do Banco Central. Então você já percebe aí que é o Nubank, aqui a primeira instituição que a gente vai trabalhar. E aqui no Banco Data, eu quero utilizar primeiramente como exemplo o banco que quebrou, que foi liquidado, que é o Will Bank, só para vocês terem noção de como ele
como ele estava, tá? Porque você pode pensar, mas esses números são importantes? São muito importantes. Você pesquisa ali o Nubank, ele vai aparecer aqui embaixo. Quando você começa a verificar os números, né, que são importantes para essa instituição, você analisa dessa forma. Ó, ativo total, gente, 2 bilhões para uma instituição financeira, né, que tem aí vários clientes, que é uma instituição já de pequeno a médio porte, 2 bilhões de ativos totais, isso é muito pouco, tá, gente? Você começa a ver por aqui, daqui a pouco a gente vai comparar com outros bancos, você percebe, isso daqui é muito pouco, é um risco já para a instituição, tá? Lucro líquido baixo, né? Patrimônio líquido também baixo, olha só, patrimônio de referência negativo, e aqui você vai ver, nesses indicadores, o índice de Basileia e o índice de mobilização. Olha só, os índices estão negativos do Nubank. Que você estava fazendo comprando CDBs ou tendo dinheiro nessa instituição, gente? Com esse patrimônio aqui total, né? Com esse ativo total do banco, que é tudo que o banco possui, é muito baixo esses ativos totais e esses indicadores aqui negativos. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são os indicadores interessantes de acordo com o Banco Central. Então a gente está vendo como referência primeiramente o Nubank, que quebrou. Olha só como são importantes esses números. Então os números estavam péssimos e as pessoas continuavam tendo conta lá, colocando dinheiro, investindo e não olhavam, não se atentavam para isso. Então, a partir de agora, você vai aprender se uma instituição ela é saudável ou não. E aqui o Banco Central estava dizendo não é saudável. Os números, os indicadores são baixos, são negativos. E aqui eu quero que vocês se atentem, principalmente esses dois monitores. Vamos entender o índice de Basileia e o índice de mobilização. Vamos lá. Se o índice de Basileia ele estiver ali maior que 14, ele é considerado bom. Se ele está ali entre 11 e 14, é um motivo para você ficar atento. Opa, atenção! E se ele estiver abaixo de 11%, ele é péssimo. Entendido? O índice de mobilização, ele funciona da seguinte forma. Se ele está ali menor que 30%, ele é considerado bom. Se está ali entre 30% e 50%, merece uma atenção. E se o índice de mobilização tiver acima de 50, ele é um índice péssimo. Então vamos voltar aqui para o Nubank. Olha lá, o índice de Basileia do Nubank estava abaixo de 11. Onde é que a gente vê isso? Daqui, ó. Está menos 5,3%. E o índice de mobilização é considerado péssimo porque está menor que 50%. Ele está negativo, menos 1,9%. Esses dois indicadores aqui mostram a saúde financeira, a capacidade líquida do banco. Então você precisa estar atento a isso. Olha o Nubank aqui, estava explícito que a instituição não estava saudável e você colocou o teu dinheiro, né, deixou o teu dinheiro lá, não é prudente fazer isso. O próprio Banco Central diz para você se a instituição está bem das pernas ou não. Observe os números. E outra coisa que você precisa olhar, olha só, prejuízo, prejuízo, prejuízo. A instituição via de prejuízos e às vezes lucro, prejuízos, lucro. Isso daqui não é bom, pessoal. Isso daqui não é saudável. Tem que ter algo crescente ou então pelo menos uma manutenção desse lucro. Aqui você vinha de lucro em 2020, prejuízo em 2021, 2022, 2023 e lucro em 2024. Então você percebe que não era saudável a instituição, não tinha, né, uma atividade ali crescente ou estável, né? Era muito estável e os indicadores aqui nos monitores de Basileia e mobilização estavam péssimos, tá? Depois você pesquisa para o vídeo não ficar grande o que significa cada um deles, né? Mas você já tem uma noção de onde precisa estar este indicador aqui, principalmente nesta área verde, tá vendo? E aqui ele está em área vermelha. Aqui ele precisa estar dentro dessa área verde para estar interessante e aqui você percebe que ele está negativo, então é um péssimo número para o Nubank. Entendido? Aqui a gente utilizou o caso do Nubank para analisarmos os outros bancos. Então vamos aqui agora na primeira instituição que as pessoas querem saber, essa instituição ela é segura ou não? E o Banco Central vai dizer. Então a gente já viu aqui do Nubank, né? Vamos aqui observar o Nubank.
Vamos aqui, o Nubank a gente sabe que ele é S2, então você já tem noção disso, tá aqui S2, a atividade dele é instituição de pagamento, não é um banco. Então vamos aqui agora observar os números do Nubank para ver se ele tem uma saúde financeira ou não. Vamos aqui comigo, você pesquisa aqui, ó, Nubank, tá? Você coloca aqui e vamos começar a analisar os números do Nubank para ver se há uma atividade interessante ou não dos números dessa instituição. Vamos lá. O Nubank, ele tem, ó, olha só, 219 bilhões em ativos. Isso daqui a gente já começa a ver. O Willbank tinha só 10% disso, né? Só 2 bilhões. Então você vê a grandiosidade do Nubank diante do Willbank. Então a gente já começa a ver. O risco era maior em quem você colocar o teu dinheiro? No Nubank ou no Willbank? O risco maior era no Willbank, devido principalmente a esse primeiro indicador que a gente observa, os ativos, tudo que compõe ali, né, os ativos, o patrimônio ali contábil, né, da instituição. Então aqui é 219 bilhões, é uma grandiosidade tremenda, né? O lucro aqui 2,5 bilhões, a gente viu o lucro pífio lá até números negativos em alguns momentos, né? É o patrimônio líquido aqui 16 bilhões, então você começa a observar os números. Já olhando aqui os indicadores, o índice de Basileia do Nubank está em quanto? 15,8. Vamos lá na nossa classificação, 15,8, né? Ele está acima de 14, é considerado bom, ok. E aqui o índice de mobilização está 2,6 do Nubank. Aqui, menor que 30%, considerado bom. Então, o Banco Central está dizendo para você, ó, esse banco, com as suas informações econômico-financeiras, está aí bem das pernas. Ele está bem, está tranquilo nesse momento. E tem mais o noticiário, porque tudo que o Banco Central publica, ó, tá precisando disso, sai na mídia, tá, pessoal? Se o Banco Central começa a ver indicadores que estão ficando negativos, que estão necessitando de um alerta por parte da instituição, né, de uma atenção maior, então a mídia publica e você começa a ficar ciente, tá ok? Vamos a outra instituição, vamos aqui ao PagBank, vamos lá, vamos analisar o PagBank. Vou colocar aqui PagSeguro e ver como a instituição é classificada, se é S1, S2, S3. PagSeguro Internet, instituição de pagamento. Vamos lá. O PagSeguro é considerado uma instituição S3, ou seja, o Nubank está em S2. O PagSeguro está em S3, a instituição que ela não é ali de um segmento, né, sistêmico 1 nem 2, ela é lá atrás, S3, que a regulamentação, né, o Banco Central ali não fica tanto em cima, ela é mais frouxa a regulamentação, então, porque ela não é tão essencial para o sistema. Se ela quebrar algum dia, né, o que acontece? Não vai ali impactar tanto o sistema como um todo, não traz um risco sistêmico, né, para o país, para o mercado bancário brasileiro, por ela ser um S3. Então ela não é nem S2 nem S1, já começa aí o Banco Central dizendo a classificação aqui, o segmento do PagSeguro, tá ok? Então agora vejamos os números do PagSeguro. Isso daqui são informações do próprio Banco Central, tá, pessoal? Não somos nós que falamos se uma instituição ela é saudável ou não, é o Banco Central que tem autoridade para isso. Aí eu clico aqui, né, já pesquisei aqui o Banco Data e vejamos os números do PagSeguro. Vamos lá. Pessoal, o PagSeguro tem somente 67 bilhões de ativos. Vocês percebem que é melhor que o Willbank, né? Mas não chega ainda próximo ao Nubank, que era 212, 220 bilhões, né? Aqui é 67 bilhões somente de ativos totais, tá? Importante você lembrar disso, tá? E aqui tem 11,7 bilhões em patrimônio líquido, tá? O lucro líquido, 430 milhões. Vamos aqui também ao índice de Basileia do PagSeguro. Ele está em 30,6 o PagSeguro. Vejamos aqui na nossa classificação. O índice de Basileia maior que 14 está interessante. Tá certo? Ainda ele está considerado aí pelo Banco Central um índice ali que está bom, tá certo? Não está dentro do atenção e nem dentro do péssimo, né? O atenção seria entre 11 e 14 e ele está com um índice de Basileia de 30,6, tá ok? Vamos lá. Aqui o índice de mobilização do
PagSeguro está em 51,9, já está no vermelho. Você percebe aqui, ó, merece uma atenção. O que significa isso? O banco ele tem muitos ativos, né, imóveis, o dinheiro está imobilizado, né? Então, ali para o banco vender aquilo ali, transformar em dinheiro, não são ativos muito líquidos. Então, o interessante é você ter um índice de imobilização baixo, né? Um banco muito líquido. O Nubank é bem baixo porque ele não tem agências físicas, certo? Ele não tem muitos prédios, né? Então, isso daí é um banco bastante líquido, tem uma facilidade muito grande para transformar aquilo em dinheiro, né? Tudo está mais disponível ali, né? Em caso de uma turbulência, uma dificuldade, o banco já está líquido, né? Tem uma facilidade muito grande para transformar em dinheiro os seus ativos, né? Entendido? Então aqui, olha só, o índice de imobilização merece uma atenção aqui por conta do PagSeguro, está 51,9. Aqui na nossa classificação, o índice de mobilização, ó, acima de 50 é considerado péssimo pelo Banco Central, tá ok? Então, isso daqui são informações oficiais do Bacen, né? E vejamos aqui o lucro, olha lá, o lucro líquido, ele anda no lucro, né? 1,4 bilhão, 1,2 bilhões em 2021, 22 no lucro 1,4, 1,5 2023 de lucro e 2024 1,2 bilhão de lucro. Então, ele anda ainda no campo positivo no seu lucro, né? O lucro está variando um pouco, né? Cai, sobe, desce. O ideal é ter um crescimento, né? Então uma manutenção desse lucro. Essa variação muito grande tem que verificar o que aconteceu com a instituição, tá? Mas ele está no lucro, né? Só uma atenção aqui maior ao índice de mobilização. O banco está com muitos valores imobilizados em ativos como prédios, né? Agências ali, então isso daí torna o negócio um pouco menos líquido, tá? Vejamos outra instituição aqui, vamos pesquisar outra instituição aqui no Banco Central. Nós estamos checando a saúde das instituições financeiras, como o Banco Central enxerga isso. Vamos aqui olhar o PicPay, né? O pessoal está perguntando também do PicPay, vamos lá ver aqui o do PicPay. Qual a classificação do PicPay? PicPay, instituição de pagamento, tá? O PicPay é considerado S3, ou seja, é um sistêmico 3, né? Não afetaria o sistema financeiro como todo se essa instituição quebrasse, né? Porque não é S1, não tem um impacto muito grande, e não é S2 também, o Nubank é S2. Ele é considerado S3 aqui pelo Banco Central. Bem, aqui no Banco Data não há informações completas e precisas do PicPay, tá? A gente tem só algumas informações do lucro líquido de 80 milhões, o patrimônio líquido de 1,1 bilhões, né? E aqui captações de 3,5 bilhões e também da lucratividade, né? De 2022 positivo, 2023 um lucro de 1,5 milhões somente e 24 parcial de 39 milhões. Tá? Então a gente não consegue enxergar aqui alguns números como do índice de Basileia, mas aqui no relatório da Moody's ele traz aqui índice de Basileia do PicPay em 2024 de 9,7. Você percebe que fica alternando 11, 12, 11, 9. Então isso daí não é muito bom, tá? É bom você manter o índice de Basileia constante, próximo. Essa variação muito grande para cima e para baixo não é muito interessante. Tá? E aqui em 2024 está 9,7%. Vamos aqui ver, índice de Basileia acima de 14% é um índice interessante. Abaixo de 11% é um pouco, né, segundo os dados do Banco Central aqui, não é interessante, é considerado péssimo, tá certo? Então, a gente vê aí o índice em 2023 em 11, e em 2022 em 12, e em 2021 em 11. Então, de acordo aqui com a informação da Moody's, né, no relatório aqui sobre o PicPay, o banco múltiplo, ele está em 9,7%. E não há índice de mobilização aqui também no PicPay, tá ok? Vamos aqui à próxima instituição financeira. Deixa eu aqui mostrar para vocês. Vamos aqui agora na instituição financeira Mercado Pago. Vejamos aqui o que o Banco Central fala a respeito disso. Mercado Pago é uma instituição de pagamento, vamos aqui. Ela é considerada uma instituição do segmento S3, não é S2 nem S1,
tá? S3. E vamos aqui agora às informações do Banco Data a respeito do Mercado Pago. Vamos lá, no Mercado Pago a gente tem aí então 51 bilhões de ativos totais, certo? Aqui ele traz somente o índice de Basileia, né? Ele mostra aqui pra gente, está em 12,5. Vamos ver aqui o índice de Basileia. Atenção, tá, pessoal? O índice de Basileia está entre 11% e 14%, merece uma atenção aqui o Mercado Pago. Então, não mostra aqui o índice de mobilização. E o histórico de lucro, a gente percebe aqui, vinha de prejuízo em 2020, 2021, 2022, 23, 24, que apresentou lucro na casa de milhões. Isso daí é importante você analisar, né? Aí decide o que fazer com isso, né? Com essa informação, tá? Não mostra que não é pública essa informação, tá? Do índice de mobilização. Mas essas são as informações: o patrimônio líquido 3,1, lucro líquido 3,5 milhões, captações, está aqui. Então, essas são as informações principais que a gente consegue aqui do Mercado Pago. Vamos a outra instituição. Vamos aqui ao Banco Inter. Vamos lá. Banco Inter. São bancos digitais, instituições aí de pagamento, etc. A gente está analisando, né, fintechs, etc. Vamos lá. No Banco Inter, olha só que nós temos. Integra o segmento S3. Então, não é algo sistêmico 1, né? Como os grandes bancos. Então, uma instituição considerada S3. Então, você percebe que o Nubank é S2, tá? Só lembrando. E o Banco Inter é considerado S3. Vamos aqui às informações agora econômico-financeiras do Banco Inter. Vou colocar aqui, ok, Banco Inter está aqui. Então, o que nós temos aqui no Banco Inter? Nós temos aí ativos totais 68 bilhões, Nubank aí é 200 e poucos bilhões, aqui o Banco Inter é 68 bilhões. Você vê a grandiosidade de algumas instituições fintechs ou bancos digitais diante de outras, né? E aqui o lucro de 132 milhões, patrimônio líquido de 7,3 bilhões, captações. Então vejamos aqui o índice de Basileia do Banco Inter, está na faixa de 17%, maior que 14%, tá interessante, né? Então o índice de Basileia tá bom para para os níveis do Banco Central. Aqui no índice de mobilização está 7,6, é considerado um índice aí baixo, né? Menor que 30, tá bom pelos parâmetros do Banco Central. Ok? Vamos aqui ao lucro da instituição. Então, a instituição apresenta lucro desde 2020 aqui. Em 2020, 166 mil, em 2021, 91 milhões, 2022, 56 milhões, 2023, 220 milhões e 2024, 303 milhões. Então, não é um lucro na casa de bilhões, mas anda em uma lucratividade positiva, está crescente. Aqui a curva, né, do lucro do Banco Inter. Aqui os índices de Basileia, a variação deles, né, ao longo dos anos, você percebe aí, tá aqui, ele tem um histórico aqui, como ele era e como ele está atualmente, desde setembro de 2024 e até setembro de 2022, certo? Então, para a gente aí comparar também o histórico da instituição, né? Aqui em gráfico também é mostrado, tá certo? Então, essas daqui são as informações do Banco Inter. Vejamos aqui a próxima. Vamos aqui ao C6 Bank. Eu quero aqui verificar com vocês, Banco C6 Bank SA. Vamos lá, Banco C6 Bank é considerado uma instituição do segmento S3, tá ok? Lembre-se, não é S2 nem S1, é S3. Então, vamos lá. Aqui o C6 Bank traz 98 bilhões, né, de ativos totais, 827 milhões de lucro líquido, tá ok? E aqui a gente tem o índice de Basileia em 12,8, vejamos aqui, o índice de Basileia é considerado bom pelas regras aí do Banco Central, maior que 14. E índice de mobilização 18,1. Vamos aqui, o índice de mobilização abaixo de 30 é considerado bom também. Vamos aqui ao lucro líquido do C6 Bank, andava em prejuízo 636 milhões, em 2020, prejuízo em 761 milhões em 2021, prejuízo em 12,4 bilhões em 2022 e prejuízo de 859 milhões em 2023. Em 2024, que já está aí mostrando um lucro de 1,8 bilhões. Então, ele vinha de um resultado bem negativo, né?
e vamos ver aqui também os indicadores do índice de Basileia histórico, né? Ele mantém uma constante aqui, próximo a 12 de índice de Basileia. Tá certo, pessoal? Então era isso daqui que a gente tinha para mostrar para vocês, os principais bancos digitais e como o Banco Central analisa aí a saúde financeira deles. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí quais outros bancos, outras instituições financeiras, né, outras fintechs você gostaria de ver aqui que a gente analisa também. Até a próxima aqui no canal de Um Financeiro. Valeu!